Gente, eu percebi, assim, as pessoas me perguntando muito por onde começar a estudar constelação. E eu comecei a pensar por onde que eu comecei. Eu já comecei muito na prática também, participando de grupos, representando, querendo melhorar a minha vida por meio da constelação. Eu vejo que esse é um bom caminho. Nós temos o nosso grupo de terça-feira, é muito mais sentido do que entendido, mas os livros auxiliam muito. Muitas pessoas, depois da jornada, depois do desafio, as próprias alunas da consultoria, me pedem muito. Por onde eu começo? Que livro eu leio? Onde é que tem essas falas que tu faz? Gente, tem muita coisa que eu não lembro onde eu estudei, porque eu tenho assim uma facilidade de ir unindo os conhecimentos e criando coisas, entende? Então, para mim, às vezes as pessoas falam, mas qual é a tua formação? Eu disse, gente, a minha formação é nisso, 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 né? Eu sempre falo como uma bela geminiana, eu gosto de unir as áreas, eu uno a educação física com a constelação toda hora, né? Eu rastreio o corpo das pessoas, eu rastreio não, eu permito que a pessoa rastreie seu corpo, entenda, eu uno com a yoga, gente, é um tanto de coisa. Então eu decidi repassar por alguns livros e estudar uns também que eu ainda não tinha estudado e decidi fazer também algumas lives aí falando a respeito de livros para que vocês comecem a se orientar e começar a estudar, principalmente para se melhorar. O constelador mesmo, quando começa a estudar, eu vejo, e é o caminho que eu trilhei e venho trilhando, eu vejo que é muito importante a gente estudar para a gente, compreender o nosso sistema, ter alguns entendimentos a respeito de nós, para poder compreender as pessoas depois e sentir o campo com mais clareza. Vamos falar um pouco da história, tá? Onde estão as moedas. Gente, eu acho essa história fantástica, porque ela traz numa metáfora tão bonita e tão simples de entender, que às vezes eu já tentei explicar de diversas formas essa questão do receber dos pais. E esse livro, bom, eu encaminhei para as alunas da consultoria, né, o audiobook, elas falaram, nossa, e em total consonância e continuidade com a nossa aula de ontem também da consultoria. Então, é fantástico essa leitura, essa visão da pessoa que escreveu, né? Eu não sei se fala Joan ou Roan, Garriga Bacardi. Está escrito aqui na descrição, tá? Da aula. Vamos lá. Então, ele conta que uma pessoa recebia moedas, sonhou que recebia moedas das mãos dos pais. Não sabia quanto era, não sabia de que material era feito, não sabia nada. Apenas estava recebendo, né? E teve uma postura de gratidão, de entendimento que são suficientes aquelas moedas, né? Que com aquelas moedas que ele estava recebendo dos pais, ele poderia seguir o próprio caminho. E agradeceu os pais, né? No outro dia foi à casa dos pais, agradeceu os pais pelas moedas, teve toda uma sensação assim de integridade, de estar recebendo da origem, mesmo sem entender direito o que estava significando aquele sonho, né? Percebeu que depois que saiu da casa dos pais, contou esse sonho e agradeceu, fez esse movimento de entender que foi suficiente, começou a se afastar, andando com firmeza, enxergando um caminho claro, que quando precisava olhava para trás e os pais estavam lá, no seu devido lugar. E ele seguia caminhando com firmeza. E eu percebi também que essa pessoa aqui que fez esse reconhecimento não se sentia só. Isso tem uma diferença também. Às vezes eu estou sozinha, mas se eu reconheço a minha base, se eu recebi as moedas da forma que os meus pais puderam me dar, onde eu estiver, eles estão comigo. Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. Então, essa pessoa saiu, olhava, percebia os pais lá atrás, percebeu que tudo era possível na vida a partir do que tinha recebido deles, tá bem? E também reconheceu que não há fertilizante melhor que as próprias origens. E aí trata mais algumas coisas a respeito da pessoa, mas eu resumi, porque se eu fosse contar todo o livro aqui também não ia dar, né, gente? Então eu tô fazendo um resumão. Desejo que vocês já conheçam ou ainda possam ler ou ouvir esse livro que é maravilhoso. Por outro lado, outra pessoa um dia sonhou, em outros tempos, né, diz no livro, um dia sonhou que estava recebendo as moedas dos pais, se sentiu incomodado, com raiva, com queixa e ressentimento. Sentiu um vazio, se sentiu feio, prejudicado, olhou as moedas, percebeu que não eram boas o suficiente, que não iam trazer aquilo que ele queria, que não era o que ele precisava,
que ainda que tenham vindo assim dos pais, não tinham aquele valor, sabe? E aí, caminharei sem essas moedas. Essa pessoa tomou essa decisão. Caminharei sem essas moedas. Percebam que na primeira atitude da primeira pessoa, né, que teve o reconhecimento, recebeu as moedas dos pais, foi lá, reconheceu. Tem um momento do livro que fala que com isso os pais se sentiram maiores e quanto mais a pessoa se abre para receber, mais os pais se engrandecem e doam. Que isso é assim que o amor cresce, né? O amor cresce assim, de forma genuína, né? O dar e o receber, essa contribuição genuína. E que nesse segundo caso, em que a pessoa achou que não era suficiente, os pais, num primeiro momento, já se sentiram menores, sem reconhecimento, com desgosto e angústia, né? Então, assim, bom, se não está suficiente ser o que eu posso ser, né? Então, deixa essa pessoa aí com o que ela quiser. Se ela é maior, né? Tudo bem. A pessoa seguiu. Você sentia forte, feroz, mas não de forma genuína, tá? Daquele genuíno que resulta da aceitação. Começou a construir sua vida baseado assim no sofrimento humano, sem humildade, tá? E aqui tem coisas que estão escritas no livro e tem coisas da minha interpretação, tá, gente? Então não levem tudo ao pé da letra. Vocês são livres para interpretar da forma de vocês. Nós estamos aqui para trazer a visão sistêmica do livro, tá beleza? E a minha compreensão, é claro, né, que é eu que estou falando aqui. Vamos lá. Então, durante a vida dessa segunda pessoa, que não aceitou as moedas e se achou melhor que os pais e queria seguir em frente, vivendo por aí, né, negando as suas origens, começou a se construir numa falsa força, numa força opositiva, com postura de vitimismo, né? E aí fala que construir em cima de feridas não é próspero. Por isso que o novo só tem sucesso quando o que veio antes está em paz. Vocês me ouvem falar tanto isso. Porque se a gente não está em paz com o nosso passado, com as coisas que a gente considera feridas, como que a gente vai construir a nossa vida? Não tem como, né? Aí traz da história dessa segunda pessoa que ela encontrou uma pessoa, se apaixonou, sentiu que tudo era maravilhoso, ficou esperando as moedas maravilhosas para receber dessa pessoa. Mas aí não deu certo, porque não eram as moedas maravilhosas para essa pessoa. Essa pessoa se queixou de má sorte, culpou o destino, não quis olhar para sua responsabilidade no relacionamento, descartou essa pessoa, tá bom? Aí segue o caminho, né? Sempre lembrando que cada um só dá o que tem. E a pessoa que a gente se relaciona não vai poder nos dar o que os nossos pais têm para nos dar, porque nossos pais nos deram a vida. Nossos pais trazem toda a força da ancestralidade para nós. Se a gente está querendo tapar nossos buraquinhos no mundo afora com as pessoas que a gente se relaciona, gente, desistam de uma vez por todas. Desistam. Não tem como. Já passei por isso milhares de vezes. Eu estou realmente querendo me curar disso. Incluir o que eu preciso incluir na minha origem, tá? Vamos lá. Aí depois que essa pessoa que passou por isso aí que eu estou contando para vocês, essa pessoa teve um filho e criou uma grande expectativa. Será que o meu filho tem as moedas que eu mereço? O que eu tanto espero da minha vida em tantos anos? Teve lá o filho cheio de expectativas e anseios e tudo mais, e começou a perceber que não, o filho não ia suprir, que aquela dependência emocional, por vezes de querer que o filho seja o que a pessoa não foi, de querer que o filho dê a atenção que sentiu que não recebeu dos pais, não permitir que o filho trilhe seu próprio caminho. Não rolou, tá, gente? Não rolou. Vamos falar numa linguagem, na minha linguagem, tá? Aí passa mais um tempo lá do livro, tem mais detalhes, eu tô aqui resumindo. Traz que essa pessoa adoeceu e foi a um terapeuta, né? E aí, falando pro terapeuta as coisas que tinham acontecido, e o terapeuta disse para ele: eu não tenho as moedas que você precisa, mas nós podemos trabalhar juntos para encontrar. E aí vem uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que vêm até mim fazer constelação, para as pessoas que me seguem nas redes sociais, para as pessoas que são minhas alunas da consultoria, principalmente. Eu sempre trago essa compreensão. Eu não estou aqui para dizer para vocês o que vocês vão fazer. Eu estou aqui para mostrar
que existem caminhos dentro do autoconhecimento e da visão sistêmica para vocês encontrarem suas próprias respostas. Porque o professor, o terapeuta, por vezes está sujeito a gente confundir a identidade dele com pai e mãe. Por exemplo, assim, se a gente se frustrou com um amigo, com um colega de trabalho, com o filho, com que a pessoa não nos deu as moedas que a gente estava esperando, é porque a pessoa não tinha como nos dar, porque não é ela que vai suprir nossos buraquinhos. É aí que começa. O terapeuta, o constelador, o professor, os mestres, né, que nem a gente diz, podem mostrar caminhos, de preferência que eles já tenham passado ou estejam passando por dentro. Não tem como dar respostas prontas. Exige um trabalho nosso, a gente se conhecer e encontrar as nossas moedas. Porque quando a gente não ama a nossa origem, a gente não ama a nós mesmos. E aí vem as falas sistêmicas. Quando eu te amo, meu pai, eu me amo. Quando eu te vejo, meu pai, minha mãe, eu me vejo. Eu sou 50% eles. E aí não importa, gente. Eu sei que as histórias, por vezes, são tristes. Eu sei que tem pessoas que foram abandonadas, tem pessoas que os pais fizeram coisas que não são boas. Eu sei de tudo isso. Mas a gente precisa focar no essencial, no que é. Tem muita coisa aqui para a gente conversar. Vamos lá. É o caminho, tá? É o caminho, olhar para a origem. Depois de muito tempo, então, esta pessoa descobriu onde estavam as moedas, ainda com os pais, que lá por anos atrás foi negada por ele as moedas, da forma como os pais estavam podendo, né? Então ele chegou lá nos pais novamente, depois de muitos anos de ter construído muitas coisas que não tinham base, né? Baseada em ilusão. Chegou lá e disse: todos esses anos vivi em ilusão. As moedas que vocês têm para me dar são suficientes, são as que mereço. Gratidão, só com essas moedas eu trilho o meu caminho. Entendem? Foi resolver com as pessoas lá do passado. O passado nosso, para começar, né? Que o passado nosso é os nossos pais, né? É a nossa origem. E o portal para todos que vieram antes. Gente, compartilhem essa live, compartilhem, deem print aí, postem nos stories, vamos lá. Que esse conteúdo vai estar bem legal. Tem bastante coisa para a gente ver aqui. Por enquanto, estou só contando a história. Aí, depois que isso aconteceu, que a pessoa resgatou as suas moedas, né? Fez todo o movimento com os pais. Bonita, né, Neuci? Também acho linda. Aí ela foi para cada pessoa do passado dela resolver o que precisava. Chegou lá naquele primeiro relacionamento e falou: ó, o que eu esperei demais de você, eu criei muita expectativa, não é você que pode me dar isso. São os meus pais. Com humildade, o caminho da transformação é a humildade. O caminho do amor e da evolução é a humildade. Porque a gente precisa ver e reconhecer para depois curar, para depois andar para frente, tá bom? Então, esse personagem aqui foi fazer isso. Reconheceu, né? E reconheceu também que tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora de chegar, de permanecer e de ir. A vida é feita de ciclos. A vida é feita de ciclos. E aí eu pergunto para vocês, quais as relações que são eternas? Não interessa se tu te dá, se não te dá com teu pai, com a tua mãe, com teu filho. O que é eterno, gente? Todo mundo aqui é filho. O que nos une nessa humanidade? Todos nós somos filhos. Os laços de sangue, as coisas que a gente nega em nós, não tem como a gente caminhar fazendo isso, tá bom? E aí eu sigo trazendo para vocês algumas compreensões que eu anotei aqui. Já vou abrir aí para vocês comentarem, vão anotando, tá, gente? Vão anotando. Vamos lá. Eu anotei algumas frases soltas assim, eu vou explicando para vocês, tá? Que da compreensão do autor e da minha também. Ele traz assim, a transformar os pesares em recursos. A gente aceitar as moedas que a gente recebe da nossa origem e saber o que fazer, inclusive com as dores. Vocês já sabem que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Muito mais importante do que o que acontece no externo e o que a gente recebe dessas moedas é o que a gente faz com elas. Percebam que o primeiro personagem teve uma vida próspera, porque ficou com o que é.
E o segundo personagem passou a vida construindo castelo na areia, porque não olhou para a origem. Entende? Então, assim, transformar os nossos pesares em recursos. Vocês já me ouviram falar com certeza que em todas as nossas feridas moram as nossas potencialidades. Gente, vocês acham que eu criei a consultoria e todas essas coisas que a gente vem criando aqui nas redes sociais? De que forma? Baseado na história, na minha história, nas minhas feridas, nas coisas que eu venho superando. E eu ainda não superei tudo. Às vezes as pessoas falam, ah, tu é iluminada, tu é um ser de luz. Todos nós somos. Todos nós temos luz em nós. Mas assim, gente, feliz de nós se dar conta antes, de entender que a chave da nossa vida, a virada de chave, é saber o que a gente faz com o que a gente recebeu. Com o que a gente faz com o que veio antes. Independente se nada mudar. Senão a gente cria um mundo insuportável de viver para nós. Porque ao invés de entender o que é e viver, a gente cria novas coisas, a gente cria mais problemas, a gente cria bolas de neve, problemas que não existem. Entendem? Daí o autor também trouxe algumas coisas assim de pessoas que juraram quando crianças não se parecerem com seus pais. E a questão do que o que a gente exclui e reprova nos aprisiona. E o que a gente ama nos liberta. Então a gente precisa começar a tomar consciência das coisas que a gente reprova e exclui no nosso sistema familiar. As coisas que mais te irritam nos teus pais. Mesmo que tu não conheça os teus pais. A gente pode acessar muitas coisas dentro do sistema familiar. Pelo conhecimento, pela memória, por tudo, gente. Por tudo. Gratidão, que bom que vocês estão gostando do que eu tô falando. Legal. Muito bom que vocês estão aqui comigo também, gente. Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa numa sexta, né? E estão aqui me ouvindo, eu estou muito honrada, de coração mesmo. Estão aqui me vendo, que nem eu falei, né? Inventando minha moda, toda listrada, preto e branco, listrada na cabeça. Eita, nós, vamos lá. Eu brinquei antes que moda passa longe aqui dessa pessoa, né? Então, gente, comecem a perceber o que vocês excluem e reprovam. É aí que a gente precisa trabalhar. Não é uma coisa assim, ó. Ah, isso aqui é da minha mãe, eu não vou mais ver minha mãe. Porque, gente, não. Porque se a nossa mãe provavelmente já está vivendo alguma compensação de algo. Muitas coisas estão com eles e não são deles também. Nós precisamos parar de levar as coisas para o lado pessoal. A gente precisa olhar para a nossa história com uma visão adulta. A gente precisa, não estou aqui mandando ninguém, gente. Se vocês estão aqui, vocês estão querendo evoluir, né? Assim como eu. Por isso que eu estou falando. Tá? Por isso que eu estou falando. Percebam essa frase. O que excluímos e reprovamos nos aprisiona. E o que amamos nos liberta. É forte isso, gente. É forte. Tomar consciência do que reprovamos. Aqui ele traz todo um caminho de como a gente fazer para voltar atrás, né, nas coisas que a gente precisa, assim como esse segundo personagem fez. Aí ele traz algumas coisas que a exclusão e a reprovação pode causar. Por vezes a gente olhar para a morte, a gente olhar para os vícios e para muitas das compensações que acontecem. E o que é olhar para a morte? É desenvolver doenças, por vezes é não ter vontade de viver, não conseguir botar em prática os nossos projetos. Tudo isso tem a ver com visão sistêmica, tá? Porque o amor cresce e a gente cresce quando a ordem flui com a alegria, tá? O que é a ordem? Cada um estar no seu lugar e a gente estar no lugar de pequenos. Eu te amo, mas eu não aceito tudo que você faz. Aceitar no sentido de que eu vou fazer igual. Não é isso, gente. Mas pelo menos a gente não se aprisionar. Porque se eu excluir, se eu simplesmente, eu não gosto dessa pessoa, eu deixo de conviver com ela. Vai vir outra pessoa para a gente conviver e mostrar o que precisa mostrar. Então percebam que não tem escapatória, gente. Não tem escapatória. Aí ele traz assim, o que cria os problemas? Número 1, que a gente sente que nós não fomos queridos como filhos. Não aprendemos a amar a nós mesmos. Por quê? A gente sente que não foi amado, que não recebeu atenção do jeito que a gente queria, né? E aí a gente já não se ama, já não se acha digno, e aí já começa toda a disfunção. O número 2, amar de maneira infantil, cega e mágica, que é o amor da criança. Tem muitas crianças que adoecem por amor cego
ao que veio antes. E aí eu já estou trazendo aqui um tanto de informações a respeito da importância dos pais se curarem. Dos pais se curarem. E eu sei, como eu sempre digo, que, gente, as gerações passadas não tinham acesso às coisas que a gente tem hoje. Há 5 anos atrás, eu nem usava Instagram. Bom, há 1 ano atrás eu não usava Instagram, 1 ano e meio. Mas, sabe, então, assim, às vezes a gente pensa, com a compreensão que a gente tem hoje, como se eles também tivessem a compreensão, o acesso e tudo. Não, gente, não é assim, tá? Vamos voltar para a realidade e conhecer os contextos, conhecer a nossa história. Senão a gente vai seguir de maneira infantil, cega e mágica. Entendem? E aí ele traz uma analogia muito legal. Ele fala assim a respeito da senha, de uma senha, né? Que a gente pode, que a senha para a gente sair do que a gente precisa sair, incluir e viver o nosso caminho com tranquilidade, são 3 letras. É o sim. É o sim. Sem oposições internamente, com o que a gente não vai poder transformar. E por vezes a gente está cobrando das pessoas que convivem com a gente uma transformação e algo que sim a nossa criança esperou dos nossos pais e espera até hoje. Eu me pego por muitas vezes ainda esperando transformações e coisas que nem não faz mais sentido, mas eu ainda tenho coisas na minha criança para curar. Os meus momentos onde eu faço terapia e eu tenho procurado me cuidar, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar da minha energia, tenho focado nisso, porque eu estava assim numa situação complicada há pouco tempo atrás em relação à saúde. E estou saindo ainda dessa situação. Estou saindo por falta de cuidado meu. Quando eu estou na terapia, muitas vezes eu choro igual uma criança. Choro, choro. E a minha terapeuta, ela diz assim, acolhe essa criança. Essa criança muitas vezes não pôde chorar. Essa criança teve medo, mas agora tu tá aqui para acolher, sem oposições. Só ficando com o que é. Entende? Porque muitas vezes a gente não se sentiu amado. E aí ele traz uma coisa que eu achei muito legal, que eu não tinha prestado atenção as outras vezes que eu li. Olha que interessante. Ele perguntou para as pessoas, né, num workshop, num negócio. Você se sentiu amado pelos seus pais? Né? Você não se sentiu amado pelos seus pais? Ele perguntou. E a maioria das pessoas falou que sim, que não tinha se sentido amado. E aí ele perguntou: e quem é pai e mãe aqui? Você ama suficientemente seus filhos? E aí as pessoas, claro, claro que a gente ama. Mas e será que teu filho sente? Daí ele colocou naquela sinuca de bico, né? A pessoa, tá, mas eu não me senti amado pelo meu pai, pela minha mãe. Eu tô conhecendo esse amor de pai e de mãe. Como é que alguém vai me dizer que eu não amei o suficiente meu filho? Como que eu vou dizer que meu pai e minha mãe não me amaram o suficiente? Talvez eles não souberam expressar. Talvez as moedas que eles tinham para me dar, eu não soube fazer a leitura correta das moedas, da linguagem deles de amar, de entender que eu sou um espelho para eles, que não é contra mim. E aí a gente começa a pensar mais profundamente, né? E outra coisa que ele trouxe que eu me identifiquei muito é que a gente lembra muito das memórias ruins e bem pouco dos momentos que a gente foi cuidado. Bem pouco. Às vezes eu peço para as pessoas lembrarem, 10 coisas que tem a agradecer. A pessoa não lembra, mas lembra lá com 3 anos de idade que a mãe gritou e não sei o quê. Porque é a nossa mente. Então a gente precisa estudar a mente humana. A gente precisa estudar a nossa mente, entender. Entender o que não é para entender o que é. Tá bom, gente? Então, olha, tá virando várias chaves aqui para mim também. E olha que eu estudei e fiz esse resumo hoje. Coisas que eu não tinha me dado conta, tô me dando conta agora. Então, percebam que a nossa memória, normalmente, ela é das coisas ruins. A gente conta, a gente carimba a nossa história baseado naquelas coisas. E tudo que teve de bom. Tem muita coisa boa, né? E aí ele traz uma coisa que eu sempre falo também em outras palavras. Uma ofensa não é grande coisa, exceto se ficamos relembrando, porque aquilo pertence a outro tempo. E em nosso corpo está presente a memória de tudo que vivemos. Então a gente fica revivendo pelo corpo, enquanto a gente não olha e não ressignifica, todas as coisas do passado. E eu digo mais, a ofensa só existe quando o ofendido existe.
Porque se alguém vem ali na rua e me ofende do além, se eu não me identificar com aquilo, a ofensa não existiu. E aí vem a minha responsabilidade do que eu faço com o que vem de fora. Eu tive contando aqui um tempo atrás que uma vez eu perguntei para uma pessoa: como que eu faço para perdoar? Como que eu faço para perdoar uma pessoa que me fez algo e tal? E aí ele me disse assim: primeira coisa que tu tem que pensar é que o que a pessoa fez é dela. O que a pessoa sentiu é dela. A forma que a pessoa recebeu e expressou é dela. Se tu não te identificar com isso, isso já não existe. E é por isso que eu falo que às vezes as pessoas falam assim: ai, que a sociedade isso, a sociedade oprime, a sociedade. Eu sei que a sociedade tem várias coisas, tem coisas boas, tem coisas que não são tão boas. Mas se eu não me identifico com isso, para mim isso não existe. E é claro que eu posso auxiliar a melhorar a sociedade, só que não oprimindo também outras pessoas que pensam diferente de mim. Porque às vezes a gente quer curar o mundo, quer curar a sociedade, quer ficar por aí fazendo um monte de coisa. E às vezes a gente não tá olhando nem para nossa casa, a situação que tá, né? Que nem eu digo. Casa corpo, casa pessoas que a gente mora. A gente tá querendo aí salvar o mundo, mas a gente não tá se salvando. E começa pela gente. Aí eu reclamo de opressão, mas eu quero oprimir quem pensa diferente de mim. E eu tô sendo igual. Vocês entendem que é uma identificação? Gente, é uma identificação. E eu não estou aqui banalizando as coisas que existem, eu não estou aqui criticando movimentos, nada disso. Estou trazendo clareza e conhecimento. Tá? Eu procuro não ser extremista, porque às vezes que eu fui extremista, eu estava fazendo igual às outras pessoas. Entende? Então, assim, a gente tem o um entendimento que o que existe para nós é o que a gente se identifica. Tá? Vamos seguir aqui, falta pouquinho agora. Daí ele traz, né? Não importa o que me fizeram, mas sim o que eu faço com o que me fizeram. Bem legal. Ele traz também que construir caminhos sobre as nossas feridas é construir castelo na areia, que nem eu falei. A gente construiu uma vida buscando tapar nossos buracos por aí, gente, chega uma hora que desmorona. Eu mesma tive que cair por muitas vezes no fundo do poço para perceber isso. E hoje, graças a mim, aos meus movimentos e toda a força superior da guarnição que eu acredito que existe, né? Seja qual for a tua crença, existe algo superior a nós, né? Tá tudo bem, todas as crenças são bem-vindas aqui, mas graças a todos os movimentos que eu venho fazendo e querendo ver mais a verdade, que até os fundos de poço já não são tão mais fundos assim. Já são mais tranquilos. Um dia ruim já não é o fim do mundo. Porque a gente começa a ver a clareza da verdade. A gente encontra as chaves para isso, tá bem? Aí ele traz que cada um tem o seu lugar, que não existe substituição, que a gente pode sempre ter empatia com os nossos pais. E aí eu trago aquela compreensão minha que eu não sou o umbigo do mundo. Você já deve ter me ouvido falar nisso também. Que quando eu percebi, com, sei lá, 20 e tantos anos, que meus pais tinham uma história antes de eu nascer, gente, é até engraçado. Eu acho graça disso. Para mim foi a descoberta da vida. Meus pais tinham vida antes de eu nascer. Eu não sou o centro de atenção deles. Eu não sou responsável por todos os problemas e coisas dele que a criança acha que é, né? Que os pais vivem em função da criança e que tudo que eles fazem é contra ou a favor da criança. E percebam nós adultos, por vezes achando que o mundo é um complô contra nós. Gente, isso é a postura da criança lá atrás, que acha que é o umbigo do mundo. Os outros estão aqui vivendo a sua vida e tu tá, ai, mas é que não me olhou por isso, ai, mas não falou comigo por aquilo, ai, porque eu. Gente, a pessoa tá lá vivendo a vida dela. Tem o coração dela, o sentimento dela, o sofrimento, as coisas, o sofrimento, tudo. Que nem eu. Fazer uma empatia com os pais. Meus pais já foram crianças, meus pais tiveram pais. É, mas o meu avô foi assim, meu pai podia ter feito diferente. Para aí, mas o que ele recebeu? Gente, desligar o julgador e ligar o observador. Se o que está te trazendo até aqui, a forma de pensar, de ver tua história, de julgar teus pais, não está te levando adiante, eu tenho uma notícia, vai continuar não levando. E aí, o que a gente precisa fazer?
O poder do olhar. Vira a chave, transforma o jeito que tu tá olhando para isso. Não é passar a mão na cabeça da pessoa, não é esquecer o que aconteceu, não é dizer, ai, pobrezinho, tá? Não, é simplesmente, isso é assim, o que que eu faço com isso? Vamos para frente. E o dia que tiver a oportunidade de conversar e resolver com a pessoa, maravilhoso. Porque eu vejo que não tem coisa mais horrível e traição maior do que comentar coisa que precisa resolver com alguém, com outras pessoas, só por mera informação. Uma coisa é eu ir me aconselhar com um amigo de confiança, com alguém que eu sei que não vai abrir isso para ninguém. Isso é uma coisa. E ir resolver com a pessoa. Agora, outra coisa é eu ficar por aí disseminando história e coisa para os outros ficarem pensando mal da pessoa. E saindo da minha responsabilidade de resolver a questão. Não importa se eu tenho razão, se eu não tenho, se a pessoa errou. A situação é com ela, a situação é com o pai, é com a mãe. Eu mesma parei até de comentar as coisas que eu vivo na casa da minha mãe com o meu pai, comentar com ele alguma coisa, mesmo que seja até boa. Parei de comentar com a minha mãe as coisas que eu vivo na casa do meu pai, porque não precisa, porque é mera informação. Porque eu tenho que resolver cada coisa com cada um. Entendem? Gente, isso é importante, é empatia. Empatia. E isso começa com a empatia com os pais. Por vezes aquele comentário assim para ter um assunto com alguém, né, aquela coisa. Gente, para mim é uma traição isso. E eu venho me melhorando para não fazer isso. Sabe? Para não fazer. Porque assim, é claro que eu procuro conversar com amigos que eu confio, situações que eu acho importante conversar, até para ter um termômetro de saber como é que tá a minha percepção, tipo assim, às vezes eu conto e pergunto, tá, mas vocês acham que eu errei dessa forma, como a pessoa disse? Ou não? Ah, talvez, não sei. Mas assim, gente, complicado, sabe? Eu passei por situações de amizades bem que eram bem importantes para mim, de descobrir coisas assim complicadas. E isso é na origem que começa. É na origem. E também já fiz isso, tá? Não estou aqui me santificando, nada disso. Estou trazendo mais clareza para nós aí. E ter essa humildade, essa empatia, tudo com os pais é o começo de tudo. É o começo de tudo, tá bom? Porque aí, às vezes, a gente tem medo, né? Que as pessoas façam comentários e falem da gente, e isso e aquilo, a gente fica ali se espiando, achando que o mundo é um complô contra nós. Por quê? Porque a gente faz isso. A gente tem medo da gente mesmo. Vocês percebem isso? Faz sentido para vocês? Tem mais duas frases aqui, tá? Já vamos abrir aqui para vocês. Eu escrevi bem forte aqui, bem grande também, a questão da humildade. Da humildade de reconhecer as coisas que a gente precisa melhorar. Da humildade de reconhecer que somos pequenos frente aos nossos pais. E entender que às vezes a gente não faz esse movimento de humildade porque a gente teme a liberdade. Eu quero liberdade, eu quero solução. Mas e quando acabam as desculpas? Quando vem a liberdade, a solução e acabam as desculpas que eu justifiquei minha vida inteira, que eu estava aqui parada sem fazer nada, me vitimizando e justificando a minha vida por causa de tudo que aconteceu. Quando eu me harmonizo com a minha história, e daí? Aí o autor traz, às vezes é mais cômodo procurar felicidade no meio da bagunça que a gente criou da nossa história, do que viver a felicidade aqui e agora. Porque ela está aqui e agora. Então, assim, qualidade de presença, estudamos ontem na consultoria, feminino e masculino, mãe e pai, receber e dar, origem, posicionamento nas relações, verdade nas relações, em todas. A gente quer verdade. E a gente está sendo verdadeiro? Eu quero um relacionamento com verdade. Na primeira oportunidade que eu tinha, eu ia lá e falava um negócio do meu pai para alguém. Que verdade é essa, gente? Bora se observar. Bora se observar. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Uhum. E aí ele traz, né, que às vezes a gente tem a pretensão de não aceitar o que a vida determinou, os pais perfeitos para nós, né? E a gente estar sempre demonstrando sofrimento é porque a gente precisa ser visto. É a nossa criança querendo ser vista, porque quando a gente sofre, exige algo das outras pessoas. Isso eu achei bem forte também, bem legal. Bem legal. E aí ele traz assim: os filhos precisam deixar o papel de fiscais dos pais.
E tem um amigo meu que diz assim, vai cuidar da tua vida. Eu acho fantástico. Às vezes ele diz até para as crianças, assim, né? Mas vai cuidar da tua vida, deixa eu aqui com a minha. Gente, é isso, vai cuidar da tua vida. Teus pais são grandes, eles dão conta. E às vezes a gente está nessa fuga de ser fiscal dos pais, né? Para não olhar para a gente. Tá. E aí depois também veio uma frase, né? Que a vida é aquilo que ocorre enquanto estamos ocupados pensando no que fazer com ela. Vou repetir. A vida é aquilo que ocorre enquanto estamos ocupados pensando no que fazer com ela. Passado, futuro, o que foi, o que não é, o que eu interpretei que não era, o que não está me beneficiando, o que eu preciso mudar. A vida está acontecendo, a gente não está nem vendo. Gente, muito bom esse livro, fantástico. Vou ler e reler 1000 vezes. Agora eu quero que vocês conversem comigo. Ai, que legal, todo mundo bem comportado, fazendo as anotações, esperando a hora de perguntar. Coisa boa, gente. Ai, muitas pessoas aqui. O total de 60 e poucas pessoas entre YouTube e Instagram. Que legal, estou muito feliz com a presença de todos vocês. Compartilhem essa live, curtam aqui, né? Marquem como gostei, compartilhem com quem vocês quiserem, vai ficar gravada, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Agora eu vou abrir para vocês perguntarem, se quiserem perguntar, ou trazer pelos comentários, assim, alguma compreensão que vocês tiveram, alguma coisa, tá? Boa noite para quem chegou depois, a Jordana e Dalina. Boa noite, que bom que vocês estão aqui. Assistam a gravação, a gente conversou um tanto de coisa. Bastante coisa mesmo, 40 minutos já, 44 minutos de live. Ei, gente, eu resumi, hein? Ah, resumi um livro, né? Me dei um desconto. Eu sei que eu falo bastante, mas... Primeira pergunta da Ana Lúcia. Nós escolhemos nossos pais? Não sei te responder. Estou estudando isso também. Se nós escolhemos nossos pais. Depende muito da crença a respeito da espiritualidade, tá, Ana Lúcia? Eu tenho uma crença, venho estudando uma crença, sem descartar as outras, porque eu acho que em tudo há realidade, que, assim, existem coisas para a gente viver com as pessoas que a gente veio viver, né? Tem um professor meu que fala que a pessoa com quem a gente mais precisa resolver coisas na vida é com a nossa mãe. Ele disse isso numa aula, eu achei bem interessante. Assim, a matriz, digamos assim, dos nossos relacionamentos são os pais, claro, mas a mãe ainda tem uma ligação mais forte nesse sentido, né? E aí, quando a gente diz assim que são os pais perfeitos para nós, a gente é o espelho deles, eles são o nosso espelho. Se a gente vê pela genética, que é bem isso mesmo, quantas e quantas coisas eles mostram para nós, de nós mesmos, e a gente não quer ver. E por vezes são coisas que nós íamos ter que trabalhar, mesmo que tivéssemos outros pais. Eu já contei aqui que, assim, eu tive um tipo de formação, de educação, de coisa, né? Uma família que não foi tão equilibrada, digamos assim, quanto a casal e coisa, né? E tenho primos, primas que tiveram os pais, assim, bem juntos, a família, que nem eu brinco, a família margarina, assim que a gente diz, né? Bem presentes, bem... E por muitas vezes nós passamos pelos mesmos problemas. Então eu vejo que se a gente escolhe ou não nossos pais, talvez não seja tão relevante quanto a gente pensar, Ana Lúcia, que eles mostram os buraquinhos que a gente precisa tratar aqui para evoluir. Se duas pessoas criadas em famílias completamente diferentes têm os mesmos buraquinhos e atitudes diferentes dos pais estão mostrando aquilo ali para elas, eu fiquei pensando, gente, diz mais respeito a mim do que a eles. Esses dias uma amiga minha que é casada, tem filhos e coisa, e eu que ainda não sou casada e não tenho filhos, a gente estava se sentindo do mesmo jeito. E eu estava achando que era porque eu estava sozinha, que era solidão, que eu não estava me sentindo bem, estava um pouco angustiada porque eu quero ter minha família. E ela achando porque era que ela estava precisando ficar mais tempo sozinha. Porque, ai, os filhos e marido e coisa, eu estou precisando ficar sozinha. E a gente começou a rir. Cara, a gente está se sentindo igual. Por situações completamente diferentes. E eu achando que tipo, se eu tivesse o que ela tem,
eu me sentiria bem. E ela achando que se ela tivesse o que eu tenho, ela se sentiria bem. Vejam como a gente significa as coisas. Então, Ana Lúcia, eu vejo que diz mais respeito a nós. Isso. A gente perceber as matérias que a gente tem para trabalhar nessa vida, o que a gente ficou em recuperação para trabalhar, né? E mesmo quem não acredita, por exemplo, em reencarnação e outras vidas e coisas, eu tenho muitas pessoas, alunas e pessoas que me seguem, que são de várias religiões. A gente pode entender que o nosso passado são os nossos antepassados, né? As nossas outras vidas são os nossos pais, os nossos avós, tudo vem pela genética. E a gente veio para cá para evoluir. Isso todos nós concordamos, né? Para evoluir. Mas algumas crenças, alguns estudos, Ana Lúcia, podem te responder melhor isso. Tá bom, querida? Que bom que tá gostando do resumo, Samira. Já que é isso, estou aqui pasma. Ai, querida. Onde eu estiver, meus pais estarão comigo, 50% pai, 50% mãe. Isso aí, Jussara, perfeito. Pensar é tão simples, mas complicamos tanto. Verdade. Gente, a vida é simples. É simples. E realmente a gente, a nossa mente, a nossa forma de ver as coisas é que complica. Vou ouvir e ver de novo. Que bom. Que bom, Angélica. Mais alguma pergunta, mais alguma compreensão que vocês queiram trazer? Tatiane, ontem escutei da minha filha de 5 anos. Eu escolhi ser sua filha. Sou um pouco cética, mas me chamou a atenção. Olha, gente, eu tenho alguns casos de crianças que relataram coisas para mim, tá? Se não é, não sei, sabe? Não sei, assim, não dá para entrar muito nisso aqui. Mas assim, Tatiane, eu já ouvi algumas coisas bem legais das crianças, trazendo clareza, clareza. Clareza de coisas que aconteceram antes delas virem e que elas não sabiam. Então, assim, eu estou sempre estudando. Estou sempre estudando. Eu não excluo nada. Percebam que isso também é sistêmico. A gente excluir coisas. A gente sempre pode examinar. Talvez aquilo não sirva para nós. Tá, eu aceito que isso existe. Quem quiser acreditar, para quem fizer bem, que maravilha. Eu aceito, eu fico em paz com isso, né? Hoje consigo fechar os olhos e falar com ele. Vejo que eu o vejo. Que legal, Angélica! A gente vai fazendo esse movimento e vem transformando as coisas dentro de nós. Eliette, e pensar que em muitas das vezes um relacionamento não dá certo porque esperamos as moedas. Verdade, gente. Verdade. Por vezes a gente está se decepcionando. Por exemplo, está se decepcionando com o teu filho. Ai, porque vai casar, porque vai me abandonar, porque vai. Gente, esse buraquinho é nos pais. O filho, ele é para viver a vida dele. Assim como a gente é para viver a nossa. Dando atenção e amor, convivendo, é claro. Mas não vai suprir os buracos que a gente tem da raiz. Não vai. Bem legal essa compreensão, Eliette. Cleri, livro legal, mas tua fala top. Ai, querida. É que aí também já é a segunda vez do contato com o conhecimento, né, Cleri? E explicando compreensões, contando histórias, a gente se entende mais. Onde estão as moedas? Vocês já sabem agora onde estão as moedas. A gente não tem mais desculpa, tá, gente? O negócio é encontrar os nossos buraquinhos. Você, para mim, é minha mentora, querida. Ainda bem que eu tenho meus mentores também, meus professores, e posso ensinar alguma coisa para vocês com muita humildade, dentro do pouco que eu sei, porque eu estou aqui sempre aprendendo e eu compartilho de um compartilhar de uma amiga minha, né? Compartilho de um compartilhar, adorei. Que uma coisa que ela me falou assim, que faz 40 anos que ela estuda, mais de 40 anos que ela estuda autoconhecimento, uma pessoa bem valorosa, e ela falou: quanto mais eu sei, parece que eu sei menos. Por quê? Porque a verdade é expansiva, gente. O conhecimento é infinito. Sempre com humildade a gente chega onde a gente quer. Grande beijo para vocês. Gratidão por tudo. Foi muito bom essa live, deu para ampliar mais nossos conhecimentos. Que legal, Samira. Muito grata, muito grata. Sônia chegando, assiste a gravação. Sônia, estamos terminando. Foi bem legal a live. E é isso, minha gente. Boa noite, um ótimo fim de semana. Seguimos sempre juntos, sempre juntas, tá? Vou seguir abrindo caixinha de perguntas, acompanhem os stories para vocês poderem perguntar, eu respondo por lá também. Votem nas enquetes, acompanhem, tá? Para a gente se entender aí nos conteúdos.